Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já fazia um tempo que a gente não se encontrava, não é verdade? Estamos de volta aqui na gravação de mais um podcast da Safety for Me, nosso Safety Cast aqui. E hoje recebendo de novo uma amiga já da casa, a doutora Juliana Victor. Para quem não lembra, a doutora Juliana Victor ela é médica oncologista e ela fez uma especialização em dor e cuidados paliativos. Hoje ela é coordenadora da Unidade de Controle de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Amaral Carvalho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para quem está tratando câncer, né? Que é a questão da dor, o tratamento da dor nos pacientes com câncer. E aí, Juliana, tudo bem contigo? Que bom que tu está aqui. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Mais uma vez, um tema relevante, né? E a gente aqui cumprindo a nossa missão de desmistificar aí as dúvidas e trazer informação de qualidade, sempre prezando no conforto e na adequação do tratamento e qualidade de vida dos nossos pacientes e dos seus cuidadores. Ah, tuas dicas são preciosas aí. Vamos falar desse tópico aí que é muito importante, né? A questão da dor, porque uma espécie de um mito, né, Juliana, de que o câncer ele não dói. As pessoas acham que o câncer não dói. Isso é verdade? O câncer não dói? O paciente que tem câncer, ele pode ter dor? Essa é uma bela mentira e um belo pontapé para nossa conversa, né, Uhum, Salvador? Dizer que o câncer não dói é um mito, é uma mentira, tá, gente? O câncer ele dói, sim, né? É claro que tem algumas situações, dependendo do órgão, pode ser que ele tenha um início um pouco mais devagar e não apareça, tá? Mas não é porque tá doendo que você pode ficar tranquilo e achar que não é câncer, tá? O uhum, câncer dói sim, a gente chega a ter 30, 40% dos pacientes com dor ao diagnóstico, então já quando descobre a doença por dor ou eles têm dor. E infelizmente, conforme a doença evolui, né? Conforme a doença uhum, piora ao longo do acompanhamento, aí com as falhas de tratamento, a dor pode aumentar. Então, a chance uhum, de ter dor, ela pode aumentar ao longo do tempo da doença, chegando a 80, 90% de pacientes com dor no caso das uhum, doenças avançadas, né? Então, aqueles uhum, pacientes com câncer mais espalhado têm uma uhum, chance maior de ter dor em mais lugares e mais pacientes com dor. Mas o câncer pode doer sim, tá? Então não existe uma tranquilidade por estar doendo ou por não estar doendo. Qualquer percepção de algo diferente no seu corpo é importante a busca por ajuda. E tem uma coisa, né, Juliana, que eu gosto de falar para os pacientes, que é a localização, às vezes depende do órgão, né, também, assim, se tu tem um órgão que é mais maciço e tem poucos nervos, ele pode eventualmente doer menos, né, mas existem alguns lugares que são extremamente doloridos e desde o início, talvez a primeira manifestação do câncer seja a própria dor, né? Isso, é exatamente essa questão. Por exemplo, osso dói muito. Então, pequenas lesões num osso da perna, que é um osso longo, num Uhum, carretel da coluna, que é o uhum, corpos vertebrais, o paciente pode ter dor. Ao passo, por exemplo, que lesões intestinais ou lesões em órgãos, uhum, como você mesmo falou, que não são ocos, né? São órgãos uhum, silenciosos, precisa realmente ter uma lesão muito grande ou atrapalhar o funcionamento do órgão para que a doença apareça. uhum. Assim, até onde eu me lembre, existem vários mecanismos diferentes para essa dor acontecer, né? Uma coisa pode E ser do próprio tumor, mas pode estar relacionada aos tratamentos também. Tu pode nos dar uma ideia geral, assim, das causas mais comuns, mecanismos mais comuns que podem causar dor no paciente com câncer? sabe que isso é bem frequente porque eu acabei de dizer que o câncer pode doer, né? Então, na Uhum, maioria das vezes, na maioria dos pacientes, a dor que o paciente se queixa está relacionada à própria doença, né? O uhum, tumor está apertando um órgão ou está invadindo um osso, ou às vezes uhum, até a gente tem fratura óssea diretamente uhum, pelo tumor. Existem algumas doenças que comprometem nervo. Então, em mais ou menos 70% dos casos, para cada 10 pacientes com dor pelo câncer, 7 a dor está relacionada à doença. Mas quando a gente acompanha os pacientes em tratamento, a gente vê que os tratamentos também podem gerar dor, né? Então, a própria cirurgia,
né? O Claro. corte, a cicatrização, o processo de cicatrização e a cicatriz propriamente dita não tem a sensibilidade normal, né? Uhum, Então, o paciente faz uma quimioterapia, por exemplo, não só o desconforto das punções, das furadas, né, para receber o uhum, tratamento, tem algumas medicações, o próprio remédio dói o corpo, dói a carne, né? E tem algumas dores neuropáticas, que são aquelas lesões do nervo que dá formigamento mesmo na mão, no uhum, pé. E a radioterapia, né? Porque para tratar o câncer a gente tem cirurgia, químio e radioterapia. uhum. Radioterapia, a irradiação, ela queima, né? Ela tenta queimar a doença e ajudar no tratamento, mas ela pode irritar e gerar uma dor, não só durante o Perfeito. tratamento, mas por algum tempo no pós-operatório. Uhum. E o câncer dói, os tratamentos podem gerar dor, a sequela do tratamento também dói, né? Então, às vezes, os pacientes até ficam chateados, porque o médico fala assim, mas você tá com dor, mas não tem mais câncer aí. É importante a gente acreditar. Você tem dor, converse com o seu médico, porque mesmo que não tenha mais doença aí, aquela cicatriz, ela é dolorida, né? Então é importante a gente entender se tem dor para a gente poder programar o tratamento. E às vezes, infelizmente, acontece com alguns pacientes que têm a doença que causa dor, faz um tratamento que agrega mais um tipo de dor, mas tem outras causas, por exemplo, enxaqueca, problema de coluna, outras neuropatias, a fibromialgia hoje, né, que é aquela dor muscular generalizada. Então, Uhum. muitas vezes o paciente pode sim ter dores não relacionadas ao tumor ou ao tratamento, mas é importante conversar, não é para ter vergonha, né? Precisa pedir ajuda. A gente acredita no paciente, mas o paciente precisa ter voz, acreditar, usar o espaço de escuta para falar sobre a sua dor. Pois agora tu me deu um gancho muito especial para a gente falar como é que tu aborda isso no consultório, na enfermaria, né? Tu busca essa informação diretamente, os pacientes eles falam abertamente sobre isso, tu tem que ficar pesquisando. Como é que é isso, né? Eu imagino que a tua escuta é muito importante em relação a esse ponto especificamente, porque tratar uma doença já é uma coisa difícil e a pessoa ficar com dor. Hoje em dia isso é inadmissível, né, Juliana? É uma coisa assim que não tem Então, mais assim, sentido, né? uma coisa importante que a gente ouve muito, né, que, por exemplo, chegam a dizer que um dia com dor é um dia a menos na vida. Porque um dia com dor é um dia nublado, né? Aquele dia que você sai de casa e fala, nossa, tá chovendo, tá nublado, é um dia chato. Eu costumo usar o exemplo, para quem não tem câncer e não está em tratamento, por exemplo, se você tá com uma dor de dente. Imagina se você passa o dia com o dente doendo. É um dia legal? Valeu a pena? Imagina um paciente com câncer em tratamento que tem dias seguidos, vários, e ninguém acredita na dor dele, né? E muitas vezes os pacientes esperam as consultas e eles chegam, e como você comentou, preocupados com a doença, com o tratamento, com a programação da quimioterapia, com o resultado dos exames, e muitas vezes passa batido. Ele Mas não desvaloriza, né? É isso, a como se gente ele disse não assim: não, a dor não importa, eu quero é me curar dessa doença e a dor isso, eu aguento, né? ou então, por exemplo, vai que eu falo da dor e o médico esquece de pedir o exame. Não, que Então, loucura. assim, então é importante a gente fazer sim um roteiro, né? Uhum. Perguntar, explicar, mas não achar que porque o paciente não falou que está com dor, eu subentender ou eu achar que ele não tem e ficar quieto. Então, perguntar para o paciente se ele tem dor é uma obrigação de todo profissional da saúde, e a gente tem, inclusive, Salvador, feito um trabalho ativo com os profissionais da questão da implantação da dor do quinto sinal vital, né? De entender que assim como a gente vê temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação, a gente tem que perguntar: ah, não, não tá doendo. Ok, que bom. Ah, não, está doendo. Vamos ver e vamos providenciar tratamento. Porque a qualidade, a experiência, né, a qualidade de vida daquele dia, daquele ser humano, daquele paciente é muito comprometida quando ele está desconfortável.
Então, são notícias difíceis, são tratamentos ruins e a dor, infelizmente, ela é um desconforto a mais, que hoje em dia, como você falou, é inaceitável. Então, a primeira coisa, a primeira questão que é assim crucial é acreditar na dor do paciente. Uhum. Perguntar, dar espaço para ele falar e acreditar, né? Ah, eu acho que é emocional, eu acho que piorou com a preocupação. São informações secundárias que vão Uhum. ser confirmadas e avaliadas ao longo do tratamento. Mas tem dor, precisa ser investigada e precisa ser manejada, tá? Então a gente E, precisa perguntar. e você que é paciente está nos ouvindo agora, essas dicas preciosas aí que a doutora Juliana está trazendo. Fale, fale sobre a sua dor, fale para o médico, para o enfermeiro, para quem estiver te atendendo, para que a gente insista, para que a gente possa valorizar isso adequadamente e te tratar, porque não é adequado a pessoa conviver com dor, assim como a doutora Juliana acabou de dizer. Não é adequado, não está correto. Um paciente que não está tendo um tratamento adequado à sua dor, no meu ponto de vista, não está completamente tratado, né? Não, falta algo, porque o que que Uhum, acontece? Quando a gente pergunta para o paciente se ele tem dor, e a gente investiga onde dói, como dói, o que faz a dor melhorar, são todas informações que são importantes para nós entendermos a causa da dor, por que que tá doendo, como aquele organismo apresenta a dor, para que a gente possa programar o melhor plano de tratamento. Né? Então, a dor da inflamação é diferente do tratamento da dor da infecção, mas quando a gente explica, né? A gente não tá partindo do princípio, olha, tem uma explicação, aguenta que a dor é sua. Muito pelo contrário, né? Eu tenho uma explicação, eu acredito na sua dor, eu valido o seu sofrimento e eu estou disposta a fazer um planejamento de tratamento para que você fique mais confortável e para que você conviva com isso. Então, é esse o entendimento. Né? Então, assim, existe dor, por que dói, como vamos juntos tratar. Nós, como equipe, entendemos, acreditamos e estabelecemos o plano de cuidado, e o paciente, junto com a família, vai entender, esclarecer todas as dúvidas, né, para a gente poder alinhar e dar andamento no tratamento. com certeza. Tratar a dor faz parte do tratamento do paciente com câncer. Então, Não guardem dá, bem isso. não. O que eu costumo dizer é assim, o paciente ele tá mal posicionado, ele senta mal, ele tá desconfortável. Uhum, Então, o paciente com dor, ele não às vezes ele nem senta. uhum, Ele não consegue nem ouvir direito, ele não consegue entender a programação do tratamento, ele não vai conseguir, às vezes, se posicionar para receber a quimioterapia. é. E muitas vezes os pacientes, infelizmente, a gente tem relatos que eles chegam a pedir para pensar em abandonar o tratamento, né? E lembrar que muitas vezes o tratamento do câncer, a quimio, a rádio, eles vão ajudar no controle da dor. Então, pode ser que precise sim do analgésico, da medicação, mas a quimioterapia, conforme a doença melhora, a dor vai melhorar se a causa da dor for o tumor. Então, é importante esse entendimento, né? E esse posicionamento. Eu tenho dor, eu estou com dúvida, eu não entendi. Por quê? Porque a cada dia mais a gente tem falado sobre o cuidado centrado, né? O paciente está com a doença ali. Ele precisa entender para que ele consiga entender o porquê das medicações, aceitar ajuda. Senão, como é que ele vai aceitar? Ele não sabe nem o que, que ele está aceitando, né? Então, peça ajuda. Muito bom. Queria te perguntar o seguinte, tem uma outra coisa que é falando de dor, tem uma outra coisa que é muito, vamos dizer assim, debatido, né, que as pessoas têm muito medo, em relação aos remédios fortes. Da minha mãe, ela gostava de dizer assim, olha, agora esse fulano entrou numa fase difícil porque agora ele entrou para morfina, né? Tu já deve ter ouvido isso N vezes, isso deve fazer parte do teu dia a dia. Mas eu trago isso da história popular, né? Porque eu acho que é bem assim que as pessoas têm na cabeça. As pessoas têm um medo de utilizar algumas medicações mais fortes, né? Os derivados da morfina, a dimórfio, a codeína, o Tilex. E são remédios excelentes, né? São remédios que devem ser utilizados,
né, no momento adequado, pelo menos é a minha impressão como médico, né? Como é que tu maneja com isso, Juliana? Qual é a orientação de vocês que são especialistas na área? É bastante interessante porque esse é o nosso dia a dia, né? Não, eu tenho dor, mas não é para morfina, não é para tanto, né? Obrigada aí por entrar nesse assunto, porque uma das coisas que a gente preza, que a gente quer, que a gente faz questão, é de desmistificar. Assim como lá no começo a gente falou da questão de que, olha, o câncer pode doer sim. A segunda questão é a morfina, que é um dos derivados do ópio, que são os opioides, não é o nosso inimigo, né? Ela não é amiga da morte ou amiga do câncer. Na verdade, é uma grande aliada da equipe de saúde e do paciente para o foco do conforto. Por quê? Porque os derivados do ópio, os opioides, né? Então, a codeína, o tramadol, morfina, metadona, são uma classe de medicações analgésicas que agem especificamente nos receptores de dor do corpo. Então, eles vão fechar as chavinhas lá que interpretam dor no nosso corpo, no nosso cérebro, e fazer com que a gente não tenha percepção daquela dor. É um bloqueio da dor, né? Isso. O que que é importante a gente entender? Tem gente que usa a medicação errada? Infelizmente, sim. Uhum. Mas nós estamos falando de um tratamento, de um acompanhamento, né? Então, existe um médico especialista que está fazendo a avaliação, que está indicando a medicação, que vai acompanhar os efeitos colaterais, que vai ajustar a dose, né? E o que que acontece? Exatamente pelo medo não só dos pacientes, mas também da equipe de saúde, de usar essas medicações como amiga, né, como aliada, os pacientes acabam demorando para usar, usam errado já quando estão morrendo, e aí fica a culpa pro coitado do remédio que poderia ajudar de que ele não funciona. Fica a história da minha mãe, né? Fica. Ah, Isso, esse aí, mas o claro, meu vizinho morreu por grita. causa da morfina. Nem morfina resolvia, Nem né? morfina Então, resolvia. e uma outra coisa que acontece, às vezes os pacientes falam assim, não, doutora, mas se eu tomar morfina agora e a doença piorar, nada vai, eu não vou ter mais nada para usar. Isso é uma outra pergunta interessante. Por quê? Porque a gente vai ajustando. Os opioides são uma classe de medicação que a gente vai ajustando conforme a necessidade. Então, não tem teto. Se acontecer da doença piorar e a dor piorar, a gente vai reajustar, né? Uhum. Tem efeito colateral? Tem, mas, gente, qualquer 20 gotas de dipirona tem efeito colateral. Eu Claro, com sempre falo certeza. que bula de remédio é parque de diversão para gente É. desocupado. Nossa, nossa. Então, Se a gente não, for ler tudo que tá ali, a gente não toma remédio nenhum, né? isso, não toma nem vitamina. Nada, nada. Então, vamos lá. O médico está indicando porque tem mais vantagens do que desvantagens. E o medo do remédio muitas vezes pode privar de um conforto que vai ser grande aliado depois, né? Então, a gente precisa sim lançar mão desse tipo de medicação, mas é engraçado que os pacientes falam assim: ai, devia ter usado antes, eu podia ter acreditado. Mas volta a questão da escuta, né? Se você chega para o médico e reclama que tá com dor, ele te dá uma receita de morfina, por exemplo, ou de codeína, e você não fala que tem medo, você simplesmente fala, eu vou para casa e não vou usar. Você vai para casa sofrendo, ele acha que te ajudou e a gente não vai ter Não benefício. resolveu nada. Vai ser um problema. Isso, que é uma outra coisa que eu costumo falar. Falou, olha, eu tô indicando por isso, pode sim ter efeito colateral, mas acredita, ela vai te ajudar. Usa, que com o tempo os efeitos colaterais melhoram e fica só o efeito bom. Mas se você chegar na sua casa e falar, ih, a chata da doutora Juliana, quer me dopar com morfina, eu não vou tomar, quem vai ficar com dor vai ser você. É isso Então, mesmo. vale a pena dar o benefício para Muito ela, bom. porque ela pode ajudar. Gente, que papo, né? Olha só como é bom conversar com gente inteligente que consegue explicar as coisas pra gente. Juliana, muito boa tuas dicas aí. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, assim, né? Deixa uma mensagem para quem tá com dor, quem tá tratando com câncer, né? Acha que não tem mais solução,
O que que essa pessoa faz? O que que ela procura? Porque realmente, vamos combinar, né? Ninguém merece viver com dor, né? Dá. Peça ajuda. Peça ajuda, faça-se ser ouvido, encontre alguém que te ouça, não desista, não desanime, não sofra sozinho. Né? Existem aí especialistas, e mesmo que você não vá direto a um especialista, peça ajuda, acredite, se disponha, por mais que seja difícil, explicar o seu problema, mostrar o que você já usou, né? Se fazer ser ouvido, porque você tem sim como ter conforto. Não adianta achar que existe varinha de condão, tá? A gente precisa entender que o processo do tratamento da dor, assim como o tratamento do câncer, é um contínuo, né? Precisa usar a medicação e o uso regular da medicação, né? A gente tem também os tratamentos não farmacológicos, mas o tratamento, ele pode trazer conforto, mas não banalize o seu sofrimento. Um dia com dor é um dia a menos na sua contagem da vida. E você merece ter conforto e qualidade de vida dentro dessa linha de trajetória aí tão difícil que é a linha do tratamento do câncer. Que coisa boa. Obrigado, Juliana. Olha, ganhei o dia contigo com esse papo aqui, me renovou uma série de conceitos que eu mesmo, como cirurgião, estava esquecendo, Tá né? Então, vendo? adorei, assim, foi muito bom, não só para os pacientes, mas para os doutores também ouvir o nosso podcast aqui. Ah, os medrosos, É, né? exatamente, exatamente. Tá certo. Muito obrigada Gente, mais uma vez. eu que te agradeço demais. Esse papo maravilhoso aqui foi com a doutora Juliana Victor, né? Ela é médica oncologista, especialista em dor e cuidados paliativos e coordenadora da Unidade de Controle de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Amaral Carvalho. Você que mora aí na região, precisar de alguma orientação, eu tenho certeza que o serviço lá no Amaral Carvalho, e em especial a doutora Juliana, estão lá esperando vocês de braços abertos aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio do podcast da Safety for Me. Até mais.